Olá pessoal, muito boa noite a todos. Biólogo Igor Maqueira na área, canal Alerta do Tempo. Muito obrigado pela sua presença, participação e inscrição. Pois bem, eu aqui acompanhando alguns dados e alguns desses dados me chamaram bastante atenção. Tá? E dá para colocar já um prognóstico, né? Não é a previsão do tempo, um prognóstico para estação chuvosa, tá? 2023. Pegando ali primavera, verão, tá? E vocês vão entender algumas coisinhas aqui, tá? Através desses dados que eu vou apresentar aqui agora. Vamos começar aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. Então, um desses dados, né, a temperatura dos oceanos, né? Temperatura dos oceanos. A gente tem a combinação de alguns fatores que já foram comentados aqui, tá? Principalmente o dipolo do Oceano Índico. Isso foi comentado, nós estamos em 2023, já tem um tempinho. Já tem um tempinho que eu comentei isso aqui, mas eu vou dar uma palhinha para vocês. Né? Temos o El Niño aí em desenvolvimento, tá? Inclusive acompanhando esse índice lá de temperaturas da região 3, 4. Passou de 1 grau, realmente passou de 1 grau, isso está afetando aí, né? Mas, contudo, porém, entretanto, né, águas mais quentes que o normal também no Atlântico, em parte do Atlântico, as TSMs, né, para quem não sabe, temperatura da superfície marinha, e uma fase positiva do dipolo do Oceano Índico. Ah, professor, mas tão longe, afeta? Afeta, né? Quem é mais antigo aqui do canal deve estar lembrando disso. Né? Então, o início dessa parte da estação chuvosa, né, aquelas chuvas mais volumosas, primavera, verãozão aí, em grande parte do Brasil, ela vai ser afetada. Né? Vai ser afetada sim. Por quê? Né? Por quê? As condições oceânicas atuais, né, com esse pré-El Niño aí se desenvolvendo, a TSM batendo aí, superando, né, um pouquinho, bem pouquinho, deu 1,076, tá? Com as casas aí, decimais. Então, ainda não está nesse pico máximo ainda de intensidade, né? A parte ali do Pacífico, né? Pacífico Tropical também, Pacífico Tropical Central-Leste. Mas enfim, e temos também o Atlântico, né? O Atlântico vai dividir aí, vamos dizer, o grande protagonista também, que tem registrado águas bem mais elevadas, né? As temperaturas corrigindo aí, principalmente na parte do Atlântico Norte. Isso vai continuar nos próximos meses. Então, esses padrões oceânicos que vão influenciar o início da estação chuvosa aqui no Brasil, resumidamente falando. Pacífico, região 3, 4 aí, né, mais aquecido. O Atlântico também. A fase positiva do dipolo do Oceano Índico, que eu já vou comentar. E não porque está aqui a oscilação antártica. Tá? Essa, então, é a mãe das frentes frias aí. Então, as previsões indicam o quê? O desenvolvimento da fase positiva do dipolo do Oceano Índico, lá entre o final do inverno e o início da primavera, o que é o habitual, né? O início da primavera austral. Então, a gente tem alguns fatores atuando aí. Né? O que acontece com o dipolo do Índico? Vamos lá. Deixa eu carregar um negocinho para vocês aqui. Aqui é quando a gente tem um índice DOI negativo. Né? Essa imagem aí, inclusive, é lá da parte de ciências atmosféricas da Unifei. Tá? Então, o que acontece? Né? Quando a gente tem esse padrão negativo, né? A gente vai ter uma condição no país. E quando tem ele positivo, outra condição. Tá?
Por que eu falo isso? Né? Dando aqui um suspense. Por quê? Apesar de ser distante, vamos lá, a parte do Oceano Índico, etc., essas variações de temperatura da superfície marinha podem influenciar as condições aqui meteorológicas no Brasil via os padrões de teleconexões atmosféricas. Então a porção tropical ela é mais afetada pelas alterações da célula de Walker, enquanto as ondas de Rossby, originadas no Índico, elas ficam encarregadas de alterar o regime de chuvas sobre as latitudes médias. Quando a gente tem esse índice do DOI, né, negativo, a gente tem algumas alterações. Vocês estão vendo aí na imagem composições de anomalias sazonais de precipitação milímetros por dia e ventos no nível de 850 HPA, hectopascais, durante eventos com esse índice negativo. Tá? Então, o que acontece? Em 2019, só em vias de comparação, o Brasil foi bem impactado pela fase positiva do DOI. E é o que vai acontecer agora. Então, nós vamos ter o quê? Vamos registrar um déficit de precipitação em quase todo o país durante os meses de primavera, né? Atrasando o início da estação chuvosa. Não estou dizendo que não vai ter aqueles pancadões, ou que não vai ocasionar chuva volumosa, não é isso, mas vai atrasar. Enquanto no extremo sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul, pode registrar acumulados bem acima da média, assustadores mesmo. Agora, apesar desses impactos, dos impactos da fase positiva do DOI no regime de chuvas serem mais intensos e mais evidentes durante a primavera, quando está nessa fase que vocês estão vendo aí, que é o padrão oposto, né? Vocês estão vendo o padrão negativo, né? Com chuvas acima da média em grande parte do país. Então, resumidamente falando, né, o que vai acontecer? O que acontece? A fase negativa geralmente desencadeia um evento Laninha. E a fase positiva, um evento El Niño. Cabe ressaltar aqui também que na fase positiva, deixa eu colocar aqui para vocês a via de comparação, aí está a negativa, aqui é a positiva. Na fase positiva, cabe lembrar também que essas ondas de Rossby que partem do Oceano Índico é constituída por circulações ciclônicas e anticiclônicas também, anômalas, e uma seguida da outra. Então, em sequência, como se fosse imagine um trem, né, ligando o Índico com a costa brasileira. Então, essa intensa fase positiva do DOI, geralmente, esse trem de ondas faz com que um anticiclone anômalo se posicione sobre o sudeste do Brasil, inibindo, muitas das vezes, a convecção em grande parte do país. Enquanto isso, intensifica o fluxo de umidade através de jatos de baixos níveis. Isso cria uma espécie de dipolo de anomalias, com chuvas extremas no sul do país, na bacia do Rio da Prata, e chuvas abaixo da média na parte do Brasil central. Isso ocorreu em 2019. Tá? E agora nós estamos numa condição de El Niño. Né? Um evento de DOI geralmente começa a se manifestar no início do inverno, atinge esse pico de intensidade entre os meses de outubro e novembro. Tá? Então, justamente aí modulando o tempo na primavera e no início do verão. Cabe ressaltar aqui também uma outra coisinha. Tá? Deixa eu abrir aqui uma outra imagem para vocês verem aqui um negocinho. Isso aqui é o modelo SMWF da anomalia de precipitação média mensal. Notem que a parte norte do país
fica bem comprometida, tá? Comprometida por quê? Porque as anomalias de temperatura de superfície do Atlântico Norte influenciam diretamente o transporte de umidade para o norte do Brasil. Então isso influencia a zona de convergência intertropical, né? A umidade adentrando ali, que pega a parte da Amazônia, e às vezes essa umidade é carreada para cá, tá? de grande importância. Tá? Lembrando que a maior parte da umidade não provém da Amazônia, ela provém do oceano. Tá? O oceano é que sustenta ali essa precipitação em cima da Amazônia. Enfim. Então, todos os padrões estão contribuindo para esse déficit de chuvas sobre a porção norte do Brasil, tá? E excesso de chuvas sobre a porção sul. Ah, professor, e o Sudeste? O Sudeste, nessas condições, ele fica meio irregular, não há muito o que se falar. Porém, com um El Niño estabelecido, tá? Essas chuvas e com esse aquecimento, né? Esse contraste térmico muito acentuado, quando ocorrer de bater uma oscilação negativa na Antártica, esse sistema transiente conseguir avançar, né? A pancada é forte, tá? Muito forte, e mais forte ainda no litoral e região serrana. Tá? Então eu não vejo as prefeituras se preparando para isso. Voltando aí, o transporte de umidade para o norte do Brasil é afetado, vai ser comprometido, desfavorece as chuvas na região, há um atraso no início das chuvas sobre a região, principalmente a Amazônia, há um atraso em grande parte do Brasil, região centro-norte, central ali também, tá? Porque depende desse corredor de umidade vindo dessa região para se ligar às frentes frias. Além do Atlântico Norte, eu não posso deixar de destacar também a região de águas mais quentes aqui no Atlântico Sul, próximo à costa da região do sul do nosso país. Essas águas quentes podem potencializar as chuvas associadas a ciclones e sistemas frontais que vão passar pelo sul. Isso aumenta ainda mais os acumulados. Então, alô região sul, alô prefeituras, né, municípios, né, estados aí, alô governadores, né, interagir com o governo federal na parte que cabe aí. Então, concluindo, pré-El Niño, Atlântico, DOI, AAO Index, influenciando esses padrões de chuva acima da média sobre o sul durante a primavera e começo do verão aí, tá certo? E isso não é só modelagem, tá? Justamente, além de ser um prognóstico com modelos, né? Por isso, antes de finalizar aqui, não é só modelagem, né? São dados, né? Os dados estão sendo apresentados aqui, tá certinho? Perfeito? Demonstrando também aqui para vocês, o que houve aqui agora sim, né? A parte aí das temperaturas acima da média. As condições vão favorecer isso, né, gente? Ilhas urbanas de calor, propiciando esses sistemas de alta pressão, né? Se um sistema de alta pressão no inverno já é um inferno, imagina um sistema de alta pressão no verão, né? Sol a pino, sem nuvens, né? Se segurar nas cadeiras, tá? E aqui, só para colocar novamente a parte positiva aqui, comparando, né, com a fase negativa, afetando também o sul, o nosso país aqui, tá certo? Lembrando que a gente vai estar nessa fase positiva do DOI. Deixa eu voltar aqui. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Lembre-se, os 2 melhores canais aqui do YouTube, o Alerta do Tempo, com boletins, previsões, né, aí para a sua região, alertas meteorológicos, e o Ciência e Meio Ambiente, com curiosidades, também utilidade pública, muita informação de qualidade, tá certo? Aquele conteúdo top que você só vai encontrar em ambos os canais. Forte abraço, fique na paz e muito obrigado pela sua presença.